Olá, meu amigo, meu colega de trabalho. Esse vídeo eu estou gravando hoje, quarta-feira, dia 31 de maio de 2023. E o objetivo é falar com você, que é diretor de escola, que é pedagogo, que é professor, que é pai de estudante e que é estudante ou funcionário também da Escola Pública do Paraná. Eu coloquei assim nesse vídeo um título que é bem chamativo, bem apelativo e também, infelizmente, bem trágico. Governo do Paraná mata professores, educadores e estudantes. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com você nesse vídeo. Em primeiro lugar, eu quero me apresentar. Eu sou o professor Antônio Carlos Silva Moura, sou pedagogo concursado e moro hoje na cidade de Londrina. E é aqui que eu desempenho a minha função de pedagogo da escola pública. Além da formação de pedagogia, eu também sou psicoterapeuta. Tenho mestrado em educação pela PUC de Campinas. E é sobre a minha experiência na escola pública do Paraná que eu venho conversar com você. Eu fui diretor de escola por 6 anos, um colégio de em torno de 800 alunos aqui de Londrina. E após 6 anos na direção, eu pedi exoneração do meu cargo de diretor. E fiquei com o meu concurso somente de pedagogo. Eu tinha 2 padrões do Estado. Esse ano eu exonerei de um padrão, o padrão mais novo, e fiquei somente com o padrão mais antigo. O que me leva a tomar essa atitude de fazer esse vídeo e a publicar nas minhas redes sociais e pedir que você compartilhe é porque eu observo que a cada governo que vem, que é eleito aqui no Paraná, a situação piora para a escola pública e para os educadores e também para os alunos. Porque uma coisa está vinculada à outra, né? Um sujeito está vinculado a outro sujeito. Se piora para o professor, evidentemente também piora para o aluno e vice-versa. Por que eu falo isso? Nós vivemos governos aqui no Paraná catastróficos para a área da educação. Eu via muito as falas dos sindicalistas, da PP Sindicato, dizendo assim que a escola pública estava se diluindo, a escola pública estava sendo sucateada, essa é a expressão. E quando eu entrei como funcionário público, eu passei no concurso e fui chamado, eu ficava pensando, por que a escola pública está sendo sucateada? E hoje, após alguns anos de experiência na escola pública, eu posso reafirmar para você com muita clareza e muita certeza aquilo que a PP Sindicato já vinha denunciando lá de trás. A escola pública também, com certeza, está sendo realmente sucateada. E, infelizmente, não só a escola pública, o prédio, a estrutura está sendo sucateada, mas também a saúde do professor, do educador e do próprio estudante está sendo leiloada, está sendo deixada de lado, porque falta humanização, falta tratamento com humanidade da parte do governo, da Secretaria de Educação, para com educadores e para com os sujeitos que atuam ou estudam na escola. E do que eu estou falando realmente? Após a pandemia, a situação ainda piorou. Eu era diretor de escola nessa época e só Deus e nós diretores sabemos realmente a pressão que nós suportamos e ainda os diretores suportam hoje por conta da presença de aluno na escola que foge à área, ao âmbito de atuação do diretor de escola, mas pelo qual o diretor de escola é cobrado. Ele não só é cobrado, ele é punido pela falta de estudante na escola. Ou seja, se o estudante ficou doente, se o estudante está com dengue, como está dando um surto de dengue em toda a região, pelo menos aqui de Londrina, o culpado da falta do aluno na escola, e quem é cobrado por isso, é o diretor de escola. Isso é uma lástima. Por que eu digo que é uma lástima? Gente, para pensar um pouco. A situação socioeconômica do país, você sabe e eu sei que não é das melhores. Agora, a situação sanitária, a saúde no Brasil também anda capengando. Apesar de sermos um país
que ainda tem alguns privilégios em relação a isso que outros países nossos vizinhos não têm. Acontece que qual é a culpa do diretor e por que se atribui essa responsabilidade ao diretor de escola quanto à presença de estudante, do aluno na escola? A presença do aluno na escola depende de muitas variáveis. Por exemplo, depende da variável socioeconômica. Tem muitos alunos nossos, principalmente no ensino médio, que trabalham. E aí já se encontra uma dificuldade em relação à presença na escola. Porque o aluno é um ser humano, ele trabalha, ele estuda, ele se cansa. Eu não estou querendo justificar a falta do aluno na escola, não é isso. Mas não é o diretor que tem que dar conta disso. A questão da saúde, né? As epidemias de dengue, de gripe, H1N1, que muitas vezes acomete a comunidade, a população de uma cidade, como é o caso de Londrina, e o diretor é que é o responsável pela falta do aluno na escola, e por isso o diretor é cobrado. É um absurdo. Tem a questão dos pais, que muitas vezes terceirizam a responsabilidade pela presença do filho na escola e terceiriza a educação do próprio filho. Então tem pai e mãe que também não está nem aí se o filho vai na escola ou não vai, mas quem é cobrado por isso é o diretor de escola. E há 1 ou 2 semanas atrás, alguns diretores foram exonerados, não é essa a palavra, foram destituídos dos seus cargos, porque os índices de presença nas suas escolas não estava sendo satisfatório de acordo com o ideal do governo e da Secretaria de Educação do Paraná. Isso é o fim da picada, sabe por quê? Essa pressão toda sobre diretores está levando diretores a ficar doentes, a ter depressão, a ter transtorno do pânico, transtorno de ansiedade, entre outros transtornos mentais. E como psicoterapeuta, eu sei do que eu estou falando. E pela minha experiência que eu tenho na escola e no convívio com diretores e pedagogos e funcionários de escola e professores e estudantes, eu também sei do que eu estou falando. Então, gente, essa cobrança enorme, essa pressão desumana sobre diretores de escola está levando professores, diretores, funcionários a transtornos mentais e afastamento desses profissionais da educação. Muitos professores estão adoecendo, estão com depressão, porque a pressão pelo uso da plataforma ou das plataformas, a plataforma Leia Paraná, a plataforma de matemática, as plataformas de inglês, os quizzes, as tarefas que se colocam na plataforma, no Classroom, né? Para os estudantes, isso tudo está mexendo com a resistência e imunidade física do professor e de estudante. Tem muito professor ficando adoecido, pedindo afastamento. E aí a gente entra num outro viés da questão, que é a questão da perícia, gente. A perícia é uma piada aqui no Paraná. Essa perícia do Estado é uma piada. Primeiro é uma piada porque o médico do profissional dá lá 30 dias de afastamento, a perícia baixa para 10, para 5, para 15. Né? E essa demora, esse lapso de tempo que existe entre o professor pegar o atestado e efetivamente passar pela perícia, acaba causando um atraso no envio de um professor substituto para suprir aquelas horas de aula e dar continuidade ao trabalho e dar continuidade com o estudante ao trabalho que ele deve realizar. Isso acaba trazendo prejuízo na formação do estudante, que perde um volume, um número excessivo de aulas, não é porque o professor ficou doente, mas porque a perícia foi morosa em atender esse professor para que houvesse substituição em tempo ideal, em tempo adequado, para que o aluno não tivesse esse prejuízo. Sem contar, gente, que ainda temos mais um problema em relação à perícia. O professor que fica doente aqui em Londrina, hoje não tem perito aqui em Londrina para examinar, para dar o seu veredito, né? Porque o perito é o juiz, né, da saúde. O perito do Estado é o juiz da saúde. Ele dá o veredito, ele diz se o professor é culpado ou inocente. Só que o professor tem que viajar para Cornélio Procópio ou para Maringá
para ele ouvir essa sentença, você é culpado ou você é inocente. É um verdadeiro massacre. Hoje eu tenho dados para dizer para você que são alarmantes, né? A cada 5 professores, entre 2 a 3 estão com depressão ou com algum transtorno mental que exige afastamento. Ou seja, 60% dos professores estão enfrentando problemas de saúde mental. E se você acha que essa pressão que é exercida sobre direção, sobre pedagogos, sobre professores, acaba por aí, sobre outros funcionários da escola, não acaba por aí. Essa pressão acaba recaindo também sobre o estudante. Esses dias atrás, uma estudante chegou para mim e falou assim: Antônio, a gente não está aguentando mais, é muita coisa para fazer, é muita coisa para dar conta, nós não estamos mais aguentando, nós estamos ficando doentes, é muita coisa na plataforma, não dá, a gente não consegue mais dar conta de tudo, é muita tarefa, é muito trabalho, além dos trabalhos presenciais, os trabalhos que são colocados na plataforma, no Classroom, nós não estamos mais suportando. Então essa pressão, gente, está também explodindo na mente, na cabeça dos estudantes, dos nossos estudantes, que também estão ficando adoecidos, porque a cobrança é desumana. O que falta no estado do Paraná, eu digo do estado do Paraná porque aqui é a minha realidade, é um olhar humano sobre a educação. Educação é lidar com seres humanos. Não dá para lidar com seres humanos sem humanidade, sem ter um coração humano, sem ter um olhar de compreensão, de acolhimento, de parceria. Não dá. E é isso que o governo está fazendo. E é isso que eu vivo na educação hoje. Hoje eu tenho uma situação mais confortável porque não estou na direção. Eu pedi para sair da direção. Estou numa situação mais confortável em termos de saúde mental porque eu também pedi exoneração de um padrão. Eu trabalhava à noite num colégio aqui, no padrão mais novo, e eu pedi exoneração porque realmente eu vi que o meu trabalho estava sendo inócuo, estava sendo sem nenhum valor diante das condições de trabalho e diante da realidade que eu enfrentava. Eu disse: não, vou pedir exoneração porque eu prefiro a minha vida e a minha saúde do que o salário que o governo me paga. E foi a melhor decisão que eu tomei, assim como foi a melhor decisão que eu tomei de sair da direção da escola. Abro aqui um parênteses para dizer o seguinte: um dia eu fui chamado pela chefe do núcleo daqui em Londrina para ser destituído do meu cargo de diretor, com base num argumento. Antônio, a gente viu pelos relatórios do BI que você não se adaptou ao ensino à distância, ao ensino online, como era exigido e como era praticado na época da pandemia. E eu perguntei para ela: por quê? Por que você está afirmando isso? Aí ela disse assim: porque veja, os números da sua escola de abandono, de evasão e de reprovação são muito altos. Aí eu falei para ela assim: mas como é que você tem acesso a esses números se ontem foi o nosso conselho de classe final e eu estou com os dados aqui agora atualizados? Aí quando eu mostrei os números para ela, ela então voltou atrás na decisão. Mas só que junto comigo tinham sido chamados outros 18 diretores, 18, 20 diretores, na mesma situação que foram chamados para serem destituídos. Foram destituídos muitos deles, mais de 10. E depois foram obrigados a voltar atrás. Por quê? Porque uma decisão judicial obrigou o governo e a Secretaria da Educação a voltar atrás na decisão de destituir diretores pelos motivos que eles estavam alegando. Isso é uma vergonha, gente. É uma vergonha para a educação, é uma vergonha para o Estado do Paraná, é uma vergonha para esse governo, desgoverno, Ratinho Júnior. É uma vergonha para esse professor Rony, que veio substituir uma outra figura emblemática, negativa, que passou por aqui, chamado Feder, Renato Feder, e que hoje, infelizmente, está em São Paulo, fazendo o mesmo papel, fazendo o mesmo trabalho. Então, toda essa pressão que se exerce sobre direção, sobre educadores de um modo geral e sobre aluno, acaba se revertendo em quê? Em gastos com saúde, em afastamento desses profissionais, em geração de necessidade de se chamar professores substitutos para substituir esses professores que foram afastados. Isso significa dinheiro a mais, dinheiro gasto, né?
E acaba sendo prejuízo de todos os lados, prejuízo para o educador, prejuízo para o povo, para o próprio governo, para os cofres do governo, porque se gasta muito mais em saúde por falta de humanidade. E eu venho aqui hoje para denunciar todas essas coisas, né? E por outro lado, eu também dou a mão à palmatória, porque falta muita união por parte de diretores de escola. Diretor de escola parece que tem medo de perder o cargo, tem medo de levantar a voz, tem medo de exigir seus direitos, tem medo de bater o pé dizendo não, isso está errado, isso não pode acontecer assim, sabe? Falta na educação esse olhar humano. A coisa está tão técnica, tão automática, tão robótica, que a gente acaba esquecendo de que estamos trabalhando com gente. E gente, muitas vezes, não é olhar para o BI. Trabalhar com gente não é ficar olhando para o BI, não é ficar olhando para os números, não é ficar olhando para os índices. Trabalhar com gente é, antes de mais nada, olhar nos olhos dos seres humanos, olhar nas necessidades de cada um. É conversar, é dialogar, é entender o outro lado, é entender por que aluno está faltando na escola. Mas nós temos que ir atrás disso, nós temos que descobrir o que existe por trás dos números e não somente ficar olhando os números e pressionando diretores, pedagogos, professores e alunos, para que atinjamos os índices desejados. O índice mais precioso desejado é o índice da saúde mental e a saúde física, é isso que nós temos que olhar. É o índice dos relacionamentos que estão sendo construídos na escola. É isso que nós temos que ver. Porque os números são frios, os índices são frios. Seres humanos não são números, seres humanos são gente, e gente precisa de humanidade. Quando eu falo sobre a falta de união que existe na categoria, né, na classe de diretores de escola e dos educadores, é porque hoje está todo mundo com medo de perder o emprego. Eu não tiro a razão, sabe? Eu não tiro a razão. Agora, tem muita gente que se acovarda. Quando vê um diretor, por exemplo, dando a cara a tapa, quando vê um profissional da educação dando a cara a tapa, como eu estou dando a minha. Hoje eu não tenho medo de ser exonerado. E nunca tive medo de ser exonerado ou destituído do meu cargo. Eu nunca tive. E eu tenho um prazer enorme de dizer que eu saí da direção da escola quando eu quis sair. Porque as 2 ou 3 vezes que eu fui chamado ao Núcleo de Educação de Londrina para ser destituído do meu cargo, eu apresentei números lá para comprovar que se me destituíssem, seria por uma causa injusta. Então eu saí quando eu resolvi sair. Eu saí quando eu decidi sair, para cuidar da minha saúde. Porque naquele momento, a escola, o tratamento que eu recebia da chefia do Núcleo Regional de Londrina era tóxico para a minha vida e para a minha saúde mental. E foi por isso que eu tomei a decisão de sair. E é isso que precisa entre os diretores. Porque muitas vezes, sabe o que acontece? O diretor fica com medo de perder o seu cargo e voltar para a sala de aula. Infelizmente, também tem esse lado. Infelizmente, nós não podemos também fechar os olhos a essa realidade. Tem diretor que se apega ao osso da direção da escola e fica agarrado a esse osso como se fosse a última tábua de salvação dele. Então, nesse sentido que eu digo que falta também união entre os diretores de escola. Me perdoe eu estar falando isso. Espero que a carapuça não sirva para você, né? Mas pare um pouco para pensar. Se todas as vezes que você se omitiu como diretor de escola, de levantar a sua voz, de falar a verdade, de apoiar aquilo que você acredita que faz parte de seus princípios e seus valores, toda vez que você se acovardou dessa realidade e desse procedimento, será que você não estava tão apegado ao seu cargo a ponto de renunciar a tudo o que você acredita como ser humano, como pessoa, como educador? Então essa é a pergunta que eu faço para você. Tá? Então, gente, o que falta? Falta união pelo lado da educação, dos educadores, e falta humanização por parte do governo e da Secretaria da Educação. Porque não importa se é Renato Feder ou se é professor Rony, não importa. Todos seguem uma linha ideológica. E essa linha ideológica, no final, tem como objetivo. O objetivo é de matar o professor. Você vai dizer, como assim, Antônio, matar o professor? Matar ideologicamente o professor, sabe? Tem um escritor que eu gosto muito de ler,
É o Pedro Demo, da Universidade de Brasília. Ele diz assim: o sistema não teme pobre, o sistema teme pobre que sabe pensar. E é isso que o governo está matando na nossa população. A capacidade de pensar, a capacidade de raciocinar, a capacidade de analisar e a capacidade de argumentar e criticar. Nós estamos caminhando como cordeiros, né? Como boiada, levado para o matadouro. Ninguém está falando nada, ninguém está fazendo nada. A impressão que se passa é essa. A gente está caminhando de cabeça baixa, como gado sendo levado para o matadouro. E a gente está quieto, calado, a gente está conformado com essa situação. Nós somos os pobres que não estamos sabendo pensar. A pior pobreza, diz o mesmo escritor, é a pobreza política. Não é a pobreza econômica, socioeconômica, é a pobreza política. Porque a pobreza política faz com que nós sejamos massa de manobra.